Fala, rapaziada, nós vamos bater um papo novamente, mais uma vez, outra vez, com um amigo que eu sempre faço uns vídeos aqui, mas vocês só vão ver quem é essa fera depois da vinheta. Fique até o final desse vídeo. Grande Fábio Kio Takal, que prazer estar contigo novamente, meu irmão. Você é um grande historiador, um grande faixa preta, um grande amigo, e eu há muito tempo não bato um papo contigo. E hoje vamos trocar aquela ideia de brother, né? Trocar o papo de brother. Como é que você tá, Fabão? Tudo bem, mestre Sérgio Malibu, que legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente, né, tava um tempo sem se falar, porque o mestre Sérgio Malibu estava na Europa, fazendo seminários, viajando pelo Brasil. Isso é muito legal, né? Ele está sempre difundindo a nossa arte aí, que é o jiu-jitsu. Então, às vezes, nesse meio tempo, a gente fica um tempo sem fazer os vídeos aí que a gente estava fazendo aí com uma certa regularidade. Ô mestre, que legal a gente estar voltando a se falar aqui. E eu queria falar hoje. Queria perguntar um pouquinho sobre as graduações, né? Alguns professores graduam 2 vezes por ano, fazem, principalmente com eu, né? Eu dou aula para crianças, costumo graduar, fazer 2 graduações por ano, uma no meio do ano, uma no final. E você, mestre, como que tá as suas graduações? Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente aí. Fabão, o negócio é o seguinte, eu normalmente, eu faço também duas graduações por ano, né? E a principal, vamos dizer assim, é a do final do ano, né? A confraternização, que a gente une todo mundo. Esse meio do ano agora eu fiz uma graduação, mas só teve uma pessoa graduada, porque era um menor de idade, já tinha feito os 16 anos, e quando faz 16 anos, a gente é obrigatoriamente obrigado a passar, né, da faixa verde para a faixa azul ou branca, né? O cara pode fazer 16 anos, voltar para branca, pode ir para azul ou até para roxa, dependendo do nível da criança, vamos dizer assim, né? Agora, eu só fiz essa graduação, uma faixa só na faixa azul, da verde para azul, e o resto foi graus, né? Só graduei com grau. E vamos esperar até o final do ano para ver quem tem realmente frequência de aula mesmo, quem está com vontade, para a gente poder passar de faixa. Muito bem, mestre. E você acha que essa regularidade, né, de graduação, vamos dizer, a cada 6 meses, né? Você acha que ela atende tanto os adultos quanto as crianças? Você acha que hoje essa nova geração ela fica ansiosa por essa graduação? Como é que funciona esse tempo aí? Eu acho que quem tem academia de criança, com muitas crianças, eu acho até que pode graduar 3 vezes, porque hoje em dia a quantidade de faixas para criança é muito grande, né? São muitas faixas, agora aumentaram as faixas, tem a cinza com a barrinha preta, a laranja com barrinha preta, a amarela com barrinha. Eu continuo usando a tradicional, né? A cinza, amarela, laranja e verde, né? São as que eu uso, né? Então mas mesmo assim, são muitas faixas. Você vê a cinza, a amarela, a laranja e a verde, são quatro. E agora aumentaram com a listinha preta. Então, eu acho que para as crianças é legal você motivar com essa graduação, né? Eu acho que motiva a criança, até porque o jiu-jitsu para criança é um jiu-jitsu mais lúdico. O que é lúdico? Você treina as crianças a parte motora, né? Coordenação motora, né? A integração social das crianças e uma parte dessa aula é o jiu-jitsu 100%. Né? Então, eu acho que a criança tem que ter uma graduação a mais, um carinho a mais, né? Com a união com o esporte, com os pais. Né? Eu acho interessante ter uma graduação a mais. Mas para os adultos, cara, eu acho que 2 graduações por ano é mais do que o suficiente. Eu tenho visto que algumas academias, principalmente infantil, tá? Elas têm feito até graduações mensais. Como você falou, né, mestre? Tem várias faixas, alguns anos já, né? A confederação adotou a faixa cinza e branco, enfim, com um monte de grau lá, né? Esse sistema que o mestre Sérgio Malibu está se referindo é um sistema, né? Mais antigo, onde a faixa, por exemplo, branca e amarela, tinha lá os 4 graus e assim por diante, né? Você tinha as faixas, cada uma tinha 4 graus. Hoje aumentou-se não só as cores, né, das faixas, como em algumas academias até eu tenho visto aumentar
essa quantidade de graus, a cada mês a criança tem que receber um grau. Eu acho que precisa existir aí talvez um certo bom senso entre uma graduação muito rápida, né, que a criança acaba acostumando até com a graduação, e também não muito distante para que ela não fique muito ansiosa. A gente sabe que as crianças costumam ser mais ansiosas, né? Mas em relação aos critérios, mestres, você tem algum tipo de critério específico para dar graduação? Como é que funciona a Um sua dos, graduação aí? um dos critérios que, porra, tem que ser, não tem como mudar isso, né? Antigamente era assim, hoje em dia tem que continuar sendo assim, é a frequência do aluno, né? Independente do dom, independente se ele merece, se não merece, é a frequência. O cara, eu na minha academia, eu tenho uma ficha que cada 26 aulas, 26 aulas, ele tem direito a um grau. Isso não significa que ele vai ter 4 graus, com cento e poucas aulas, ele vai ter 4 graus, mas não significa que eu deva dar a faixa para ele. O critério de mudança de faixa vai depender de várias coisas. Eu analiso a idade do cara, o potencial do cara, né? Não só na frequência dele, mas o interesse dele pela arte marcial. Eu posso te confessar que, ultimamente, eu tenho me decepcionado muito com as graduações, né? Hoje em dia parece que o professor tem mais vontade de graduar o aluno do que o próprio aluno ganhar aquela faixa. Quantas vezes eu estou pensando em graduar uma pessoa e a pessoa começa a faltar, se desinteressar? Outro dia eu virei e falei assim: olha, cara, eu acho que eu vou mandar a tua faixa pelo correio, porque, porra, eu não vejo você vindo na academia. Então, só falta a gente ter que graduar pelo correio, porque o cara não frequenta. Eu conheço pessoas que estão na faixa marrom há 20 anos, cara. Eu conheço um cara que, porra, agora eu ia graduar um cara na faixa azul, porra. Ele falou: não, no dia da graduação. Eu falei: não, mas não adianta você vir no dia da graduação, você tem que fazer um treinamento aqui para eu poder te testar, fazer um teste com você no dia da inauguração. Então, hoje em dia, me parece que a rapaziada está com muito pouco interesse, né? Menos interesse em ganhar faixa do que o próprio professor. Isso é um tipo de aluno, né? Aquele que meio não está ligando para a faixa. Agora, tem aquele outro aluno também, né, cara, que vai na tua academia um tempo, frequenta, ganha a faixa e para. Esse aluno que ganha a faixa e para é a maior decepção para o professor. Eu vou te confessar que, para mim, na minha cabeça, a coisa que mais me chateia é graduar uma pessoa porque ele está praticamente merecendo aquela faixa, porque se eu estou graduando, ele está merecendo, e ele parar, ou seja, ele já não merece a faixa que eu dei, nem a faixa que ele estava usando antes, porque se ele parar, ele vai piorar, né? Ele vai andar para trás. Parou, porra, tem que voltar tudo. Então o cara ganha a faixa e para. E outra coisa que me decepciona demais é o cara ganhar a faixa, parar, mudar de academia, para falar para o novo professor que está naquela faixa há 2 anos, só que o novo professor não sabe que ele está 2 anos sem treinar. Ele está 2 anos, deu 5 treinos em 2 anos, deu 6 treinos em 2 anos. Para quê? Para ser graduado na outra academia. Isso acontece demais. Hoje existem milhões de academias, né? Os alunos não respeitam, não consideram o mestre. Isso, para mim, eu acho muito ruim. Antigamente tinha aquele negócio do creonte, né? Eu costumo dizer que é um sentimento vira-lata. Não estou chamando ninguém de vira-lata, mas é um sentimento daquele cara que não prestigia. Você veja bem, Fábio, o orgulho que eu tenho, e hoje, porra, os meus primeiros vídeos, todos os vídeos que eu fiz, em dizer que eu fui aluno do mestre Rollins e do mestre Rickson. Porque, mas você foi aluno de dois? Eu fui, o Rollins morreu, pô. Eu fui ser aluno do. Eu entrei no Rickson e fui até a preta. Se o Rollins tivesse vivo, eu teria ido até a preta com o mestre Rollins. Isso, para mim, é um motivo de orgulho, entendeu? Mas só que hoje em dia, infelizmente, isso não acontece mais. Ô, mestre, realmente, a gente nem tinha combinado isso daí, mas os seus critérios são muito parecidos com o meu. Tem essa questão de tempo também, que eu acho muito importante, junto com o conjunto, né, de outros fatores, não só a frequência, né, mas também o desempenho, enfim, é um conjunto de coisas. Eu também compactuo, né, com essa sua maneira de pensar. Agora, pelo que eu estou entendendo, eu acho que sua grande decepção é que alguns alunos hoje, alguns praticantes, eles têm a faixa como finalidade, como objetivo, e não a prática em si, né? E não o aprendizado, o conhecimento da arte. Eles visam só
aquele status da faixa preta. Será que é isso, mestre? Ah, com certeza, com certeza. Eu costumo ver muitos faixas pretas na minha academia, pessoas que lutam bem, mas não têm uma habilidade. Então, a minha especialidade é treinar os caras e saber, por exemplo, a parte de judô, a parte de wrestling, a parte básica, o pé na virilha, tem gente que hoje em dia não bota pé na virilha, cara. O negócio evoluiu de uma maneira que o básico, os fundamentos, o básico, ficaram para trás. O cara aprende a lutar, tem um bom instinto, consegue lutar de um jeito meio atabalhoado, né? É um jeito atabalhoado, mas que dá certo, eventualmente dá uma queda, tem algumas finalizações, sai de baixo na explosão, né? Então o cara aprendeu a lutar, mas não tem técnica. Se você botar um cara desse para dar aula, ele vai dar um bom aquecimento. Muitos faixa preta hoje são bons treinadores de aquecimento, preparadores físicos, mas não tem um conhecimento que eu acho necessário para você ser faixa preta. Eu já vi faixa marrom que nunca deu um rolamento, né? Então são fundamentos que a gente fazem parte do jiu-jitsu que hoje não fazem mais parte do jiu-jitsu. Tem várias academias que não fazem aquele jiu-jitsu que a gente aprendeu lá atrás de raiz, né? Porque, pô, eu fui aluno do mestre Gracie e todos os Gracie ensinavam da mesma forma. Então, a forma que eu considero raiz é essa forma que eu aprendi. Também costumo chegar em seminário, eu já passei por várias situações, de eu falar assim, pô, professor que... Porque, por exemplo, para mim ensinar, eu tomar queda hoje, é desagradável, mas eu sou obrigado a ensinar parte de queda para os meus alunos que têm 20 anos, 18 anos, 15 anos. Os caras têm que ficar bons numa parte que hoje não é a minha especialidade mais, o quadril já está mais duro, é mais desconfortável treinar a parte em pé do que a parte no chão. Mas, cara, eu sou obrigado a ensinar, não posso ensinar só as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho que ensinar o jiu-jitsu completo. Então, uma vez eu falei isso num seminário, falei, ó, o professor que não ensinar em pé está enganando vocês. E esse professor não ensinava os caras em pé. E ele virou para mim e falou, porra, Malibu, não fala isso, porque a gente aprendeu diferente. Se a gente aprendesse igual você, talvez você não tivesse nem aqui dando aula, é verdade. O jiu-jitsu tem isso, cada um aprende de uma maneira, cada academia se interessa por uma parte do jiu-jitsu. Então, eu acho bom isso também. Eu acho bom que as pessoas não aprenderam igual a mim, que eu posso sempre tem sempre alguma coisa para eu passar para professores de todas as academias. Inclusive, Fabão, não sei se você sabe, eu estou com um curso aí chamado Escola de Jiu-Jitsu Online, onde eu mostro em 5 horas de curso, fora os bônus, uma parte de defesa pessoal, a parte de facada, paulada, que são os bônus, né? E essa parte básica do jiu-jitsu, os fundamentos do jiu-jitsu. 5 horas de curso, Escola de Jiu-Jitsu Online. É interessante os professores terem uma noção, essa noção que eu tive, né? E que muitos das antigas também tiveram. Agora, também me preocupo com o jiu-jitsu moderno, eu também estou fazendo essa transição. E a prova que eu estou fazendo essa transição para o New School é o wrestling. O wrestling não existia no meus tempos. Dentro da academia de jiu-jitsu, a gente fazia judô. Por que a gente só fazia judô e não fazia wrestling? Porque a gente treinava sem kimono, mas não competia sem kimono. A gente treinava sem kimono com a finalidade de uma luta real. Sem kimono era para uma luta real, não era para competir. E a gente brincava, a parte esportiva, que era mais a parte, uma brincadeira, né? A diversão, vamos dizer assim, brincadeira não, mas uma diversão, ela era feita de kimono. Então a gente treinava judô para fazer o jiu-jitsu de diversão. E treinava sem kimono para fazer o jiu-jitsu de vale tudo, entendeu? E hoje com a ADCC, com aqueles campeonatos nos Estados Unidos, o professor é obrigado a aprender o wrestling para poder ensinar o jiu-jitsu sem kimono, no gi, né? O grappling. Então, eu hoje sou faixa branca, tem dado, agora na minha academia tem uma semana com aula, dias, né, sem kimono e dias com kimono, tenho alunos que só vão sem kimono. Então, porra, se eu não tiver sem kimono, esses alunos não vão. Então, eu tenho que ensinar os caras. Então, essa parte de chave de pé, que não foi muito trabalhada nos meus tempos, eu também tenho que me adequar a isso. As guilhotinas, né, que sem kimono são muito usadas, e as quedas, né, sem kimono. Então, eu tenho aprendido, tenho estudado o New School, né, principalmente esse exemplo que eu dei do wrestling, mas a parte antiga, o que eu aprendi lá atrás, com certeza essa rapaziada nova aí não aprendeu. Mestre, três coisas importantes que eu queria para a gente finalizar aqui. A primeira delas é essa parte que você falou que, né, os professores precisam se atualizar, assim como nós nos atualizamos, né?
quem é mais antigo, como você, que teve essa base, né, esse trabalho de base, esse curso é sensacional que você está propondo aí, que é justamente para os professores que são muito focados no jiu-jitsu esportivo e não tem aí uma base da defesa pessoal, que é esse jiu-jitsu que você acabou de, né, de se referir, uma defesa contra soco, uma defesa contra facada. Então esse curso do mestre Sérgio Malibu, eu acho que é fundamental, não só para professores, como para praticantes em gerais, eu acho que vocês devem procurar isso daí. E eu, da minha parte, que cuido dessa parte, que estudo bastante essa parte, né, de história e filosofia, que também eu acho que é uma parte muito deficiente dos professores, né, como você comentou, que os professores focam muito no esportivo, mas 99% deles não sabe história e filosofia do jiu-jitsu brasileiro, Grace. Então, são dois cursos que estão à disposição aí para quem quiser, entre em contato com a gente, né? Eu acho muito legal. E uma última coisa, mestre, que você falou também que é fundamental. É bom lembrar, mestre, que a Academia Gracie da década de 50, né, o Hélio Gracie, ele não dava um diploma de faixa preta nessa época, década de 50, tá? Eu tenho até esses diplomas aí, posso mandar depois para você mostrar aí. Ele dava um diploma de professor, que é exatamente o que o mestre Sérgio Malibu acabou de falar. Então, para o mestre Hélio Gracie, era importante não o cara ser um faixa preta, né, com aquela questão do ego, e sim um professor, um multiplicador, né, uma pessoa que sabe ensinar o jiu-jitsu. É isso aí, mestre. Tá bom, você falou uma frase interessante, multiplicador, porque é o seguinte, eu vi uma frase outro dia que era o seguinte, se eu tenho um dinheiro, o dinheiro está comigo, eu dou o dinheiro a você, eu passo a não ter mais o dinheiro e você passa a ter o dinheiro. Agora, se eu tenho um conhecimento e passo a você, os dois passam a ter o conhecimento. Então, essa coisa do multiplicador, é tudo que eu aprendo, eu repasso. Até porque vai ficando mais velho, vai perdendo, vai esquecendo. Se você repassar, aquela pessoa que você ensinou pode te lembrar depois. Então é isso. Eu queria dizer também, para a gente terminar, a importância, porque nem todo mundo vai entrar no jiu-jitsu para ser um lutador, mas ele quer pertencer àquilo. Então a parte de defesa pessoal, a parte. Você não aprende a nadar para fazer uma travessia. Você aprende a nadar para morrer, para não morrer afogado. Então a defesa pessoal não é para você sair garrando revólver, garrando faca, não. Mas se um dia você precisar, você tem aquela cartinha na manga, como a natação. Um dia caiu do barco, tu não vai morrer afogado, tu aprendeu a nadar. Então a defesa pessoal é uma coisa muito importante para quem faz jiu-jitsu e principalmente para aquela pessoa que não tem mais aquele porte físico atlético. Então a pessoa normal que eu digo é quase leiga, né? Aquela pessoa que não tem tempo para treinar forte, não quer treinar forte, mas quer ter um conhecimento, que pode se safar de algum problema eventualmente que possa acontecer na vida dele. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado, Fabão, por estar aí comigo novamente. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Fala, professor. Você sabia que as duas academias de maior sucesso no mundo ensinam defesa pessoal? Claro que existem equipes muito bem-sucedidas esportivamente falando, mas as academias mais ricas ensinam defesa pessoal. Meu nome é Sérgio Malibu, 8º grau, na faixa coral. Eu convido vocês a participarem do meu curso Escola de Jiu-Jitsu Online. Link na bio. Vejo vocês lá.